Mas eu queria terminar essas histórias dizendo o seguinte, sabe? Hoje, o que eu entendo? Entendo hoje que nós estamos querendo viver um cristianismo com uma mentalidade mundana. O que é isso? Vou dar um exemplo para vocês. Em que sentido você quer dizer isso? Eu quero explicar o seguinte. O conceito hoje, dentro da igreja, sobre felicidade, é um conceito que, se você for perguntar, talvez eles podem espiritualizar, mas vocês sabem Na que prática. na prática é um conceito de sucesso financeiro, de conforto material, de dinheiro, de prosperidade e de profissão, estabilidade. Então, hoje, o conceito de felicidade dentro da igreja é exatamente igual o conceito de felicidade do mundo. Então, eu trabalho, talvez a gente até pode falar um pouco sobre isso, que eu tenho um curso... Felicidade como ambição, né? As pessoas querem ser felizes nesse sentido aí. Elas buscam a felicidade dessa maneira. A mentalidade é materialista. Aham. A ambição delas está nesses objetivos que não... Elas acreditam que serão felizes tendo essas coisas. E isso é um sinal de que buscam. Deus estaria abençoando elas. De alguma maneira, sim. Mas o conceito é um conceito materialista, que depende de coisas materiais. E você vai ver que o conceito bíblico é outro. Então, eu trabalho hoje com um curso, que talvez até a gente possa falar um pouco sobre isso, sobre pornografia e vício sexual. Chama Pure Desire, que é um dos melhores cursos nessa área de pornografia e vício sexual dos Estados Unidos. Ah, você dá lá o curso? Não, aqui. Trouxe de lá. Trouxe de lá. Pure Desire, que é desejo puro. Desejo puro. Pure ou bio? Eu ouvi. Não, pure. Pure Desire, ok. Então, a estatística, né, americana é que 65% dos homens estão lutando com a pornografia. O índice de jovens que estão lutando com pornografia dentro das igrejas americanas, sabe quanto que é? 79%, praticamente 80%. De cada 10 jovens americanos, 8 estão lutando com a pornografia. Esses dados são Barna Institute, não sei. É do Barna George Group. Barna. É o Barna George Group. Barna. Agora, então. tem um outro dado dado pela fundação do Tem o Franz Pure- Schaeffer, Franz Franz Schaeffer Institute. Eles fizeram uma pesquisa com pastores americanos. Você não acredita. 55% dos pastores estão lutando com pornografia. Isso, pastores americanos. 55%. Então, a pornografia hoje, a gente pensa em termos de batalha espiritual. Então a gente pensa em feitiçaria, demônio. Eu penso em termos de indústria mesmo. Eu morei em Los Angeles, é um negócio agressivo assim, a indústria dos caras. Que o diabo, ele está dentro da igreja. Não é fora. De cada 10 homens, você pode estar certo, no mínimo, uns 5 a 6 estão lutando com a pornografia. Agora, você quer saber de uma coisa pior? Pior, que o diabo está com a mão dele, segurando, amarrando e prendendo a igreja? Mamão. Eu acho que mais de 90% das pessoas estão presas por mamão. Só dinheiro, só sucesso, só isso e aquilo. Então, eu creio que as pessoas não enxergam isso. Mas mamão, ele está reinando, está controlando, está segurando a igreja, escravizando as pessoas. Não é só a igreja. É tipo, eu vejo que isso é a sociedade, e aí os cristãos deviam conseguir se desviar disso, mas a realidade lá de fora se impõe tão pesado que até isso vai levando as pessoas a essa necessidade, porque começa com o desespero de não ter, né? Eu preciso de dinheiro para viver. Aí quando começa a ter,
começa a transformar também a cabeça, mais do que eu preciso. O engraçado é que o assunto da semana passada foi esse aqui no podcast. Você conhece o Matheus Ortega? Sei. Ele escreveu um livro chamado Economia do Reino. E aí ele fala justamente sobre o papel de cada... não tem 100% a ver, mas muito do que você falou, a gente tocou na semana passada. Então qual que é o papel de cada um dentro da igreja? Para que serve o recurso, sabe? De cumprir um objetivo. O recurso não é para cumprir a minha felicidade, ele é para cumprir um objetivo no reino. A gente conversou muito disso. E não, é muito verdade o que você está falando. Eu acho que hoje eu estou procurando eu quero desenvolver, Paulo, e talvez até você pode ajudar, porque você trabalha muito com essa área financeira. Eu acredito que hoje ainda a gente não tem uma teologia de trabalho e fé bíblica mesmo, bíblica. Eu tenho o Tim Keller, que ele escreve alguns livros, tem até um livro chamado Trabalho e Fé, mas eu creio que ele não entra tão pesado na questão do trabalho e fé. Então, eu tenho uma visão que eu acho que precisa ser resgatada, uma visão bíblica sobre trabalho e fé. Você teria um insight sobre qual que seria a sua opinião dessa visão bíblica? Por exemplo, você pegar 10 pessoas, na verdade teria que explicar melhor, mas eu vou dar mas a gente tem tempo aqui, viu? Fica tranquilo. Você pegar 10 pessoas, perguntar por que você trabalha, as 10 vão dizer assim, mas e aí, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou comprar o arroz e feijão? Eu preciso trabalhar, senão eu não pago as contas. Então, quem pensa assim, já está debaixo de Mamão. Perfeito. Se você vai lá em Mateus 6, 24 a 31, que é o texto famoso, ele fala assim, não podeis servir a 2 senhores. E quando ele diz não podeis, transformando isso em números, né? Porque em engenharia ela trabalha com números e a gente às vezes tem que entender numericamente o que é esse não podeis. Qual a possibilidade de você servir a 2 senhores? Zero. 0%. E ele fala, ninguém pode servir, ninguém, é 100%, pode servir a Deus e a mamonas, a palavra que ele usa, que é riquezas, mas a palavra mamonas tem a sua origem na palavra mamon, que é o Deus das riquezas. Então, ele usa a expressão, você há de amar, ou devotar, ou servir. Então, não tem como você querer servir a 2 senhores e não há, sabe, a incompatibilidade, não é possível você querer servir a Deus e a Mamão. Até aí todo mundo aceita e entende. Agora, quando você vai para o 25, a coisa começa a esquentar. Porque no 25 há uma expressão que ele usa, por isso, por essa razão, por esse motivo, o que ele está fazendo? Está conectando o 24 com o que ele vai falar. E ninguém faz essa transição tão clara. Então, ele está conectando o não podeis servir a 2 senhores, não podeis servir a Deus. E aí ele fala, por isso, por essa razão, por esse motivo, eu vou traduzir, né, a ideia. Se você se preocupar com as coisas básicas, ficar ansioso com o que comer, beber, vestir, você já se colocou debaixo de Mamão. E aí, ele vai desenvolver esse tema, que é importante. Nós temos tempo? O objetivo aqui é justamente poder desenvolver, fazer perguntas. Eu tava com medo que você não ia fechar o parênteses, mas você fechou o parênteses. Agora você explicou por que uma pessoa que entra com a vida nessa mentalidade de eu preciso trabalhar para pagar as contas, porque senão o que eu faço? Agora você deu a conclusão do porquê que isso já é servir Mamão. Dando uma visão bíblica, né? Do porquê isso já é servir Mamão. Agora, você tem que entender o resto. Então ele fala, se você ficar preocupado, por quê? Porque você está preocupado com comer, beber e vestir, o que você precisa? De dinheiro. E isso te coloca debaixo de Mamão. Aí ele vai dar o exemplo. Olha a árvore do céu. Olha os lírios no campo. Não armazena, tal. Aí todo mundo fala assim,
eu vou agora viver que nem um passarinho. Vou viver de fotossíntese. Piano e tal. Então, as pessoas entendem errado. O que Jesus está dizendo aqui, eu vou usar numa expressão mais popular. Uma analogia. Talvez. O que Jesus está fazendo, ele está dizendo o seguinte: olha o passarinho, que é um tremendo de um vagabundo, que não faz nada, um boa vida. Pera, ele espalha sementes pelo que ele mundo. não planta, não colhe, não semeia. E Deus sustenta ele. Vocês valem muito mais. Quer dizer, se um animalzinho desse, que não tem valor, que não faz nada, né? Deus a sustenta. Deus segura, como é que vai fazer com você, né? Vocês valem muito mais. Então, o primeiro ponto é esse. Que Deus, ele vai nos sustentar. Se ele sustenta... Então, essa é a ideia. Ele não está falando de não trabalhar. Ele está falando, está fazendo uma comparação e dizendo o quanto que você é precioso e que se ele sustenta um passarinho, ou ele veste uma erva do campo, que está lá um dia, outro dia já não está mais, quanto mais nós. E aí ele usa uma expressão assim, homens de pequena fé. Por quê? Porque ele chama a gente de incrédulo. Porque a gente não crê que Deus pode nos sustentar. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que crer que é Deus quem nos sustenta. Isso é a base que o texto nos coloca. E o segundo ponto que ele fala ali é: por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados com o que comer, beber e vestir? É os gentios que procuram todas essas coisas. Exatamente. Então ele está falando, quem pensa assim, quem tem essa mentalidade, é os caras do mundo. Essa mentalidade, eu preciso, porque senão não pago as contas, senão não tenho como comer. Essa mentalidade é mundana. Olha que forte.